Caros irmãos, queridas irmãs, nós estamos no 5º domingo do tempo comum. No antigo calendário, nós hoje estaríamos celebrando o domingo da Septuagésima. Ou seja, nós estamos a 70 dias da Páscoa. A Quaresma dura 40 dias. E o número 40 lembra os 40 anos que Israel peregrinou pelo deserto, depois do Êxodo, antes de entrar na Terra Santa, antes de tomar posse daquela terra que Deus tinha prometido. E o número 70 lembra os 70 anos do exílio da Babilônia. Durante 70 anos, os judeus viveram na Babilônia, exilados, longe da sua pátria. E nós nos lembramos então de que nós vivemos neste mundo como exilados, caminhando de volta para a verdadeira pátria, para o céu. Inclusive na Salve Rainha, nós dizemos que nós somos os degredados, ou seja, os exilados, filhos de Eva. Não é degradados, mas é degredados, porque alguém degradado é alguém que foi colocado numa posição inferior. Degredado é alguém que está exilado, que foi expulso da sua pátria, ou que por alguma razão teve que ficar longe da sua terra de origem. E também se diz: depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Depois deste exílio, desterro é a mesma coisa que exílio. No latim é essa palavra que se usa das duas vezes, exílio. Então, no calendário antigo, hoje se celebrava a Septuagésima, já se começava a usar o roxo, já não se usava mais o glória, nem o aleluia, já como uma espécie de pré-quaresma, entrando no clima da quaresma, considerando que daqui a 70 dias nós vamos celebrar a Páscoa. Mas no calendário atual, então, nós estamos no 5º domingo do tempo comum, vamos até o 7º domingo e então na quarta-feira de cinzas começa a quaresma. No domingo passado nós começamos a ouvir o Sermão da Montanha. Então vocês se lembram que Jesus subiu o monte e com ele subiram as multidões, os discípulos se sentaram e Jesus, como novo Moisés, começa a ensinar as pessoas, a transmitir a palavra de Deus. Ele que é a própria palavra de Deus encarnada. Então, do capítulo 5º ao capítulo 7º do Evangelho de São Mateus, são 3 capítulos, nós temos o Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha, que é esse discurso inaugural de Jesus, essa primeira grande pregação de Jesus aí no Evangelho de São Mateus, começa com as bem-aventuranças que nós ouvimos no domingo passado. Jesus que nos indica o caminho para nós alcançarmos a verdadeira alegria. E a última bem-aventurança, se vocês se recordarem, são 8 bem-aventuranças. A última delas diz o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, Jesus adverte os seus discípulos a respeito da perseguição que o mundo, como Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João, nos odiará, porque o odiou primeiro. Se nós formos coerentes,
se nós permanecermos na verdade do Evangelho, se nós guardarmos e vivermos os valores do Evangelho, então o mundo nos odiará, nós seremos incompreendidos, perseguidos, difamados, caluniados, porque cremos em Jesus. É por isso que, na sequência, logo depois dessa bem-aventurança, Jesus diz o que nós ouvimos hoje: vós sois o sal da terra, e se o sal se torna insosso, ele não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma lâmpada não se acende para ficar escondida debaixo de uma vasilha. Ou seja, diante das perseguições, diante das calúnias, das incompreensões que nós podemos sofrer por causa da nossa fé, pode ser que nós nos acovardemos, pode ser que nós fiquemos envergonhados de testemunhar a nossa fé, de manifestar a nossa fé, os nossos valores, as nossas convicções, de nós nos calarmos por respeito humano, para não desagradarmos os outros ou para não termos dificuldades. E Jesus diz então: uma lâmpada não é acesa para ser colocada debaixo de uma vasilha. O sal, se ele perde o sabor, não serve para mais nada. A luz de Cristo se acendeu na nossa alma no dia do nosso batismo. Naquele dia nós nos tornamos neófitos, fomos iluminados. E Jesus aqui falava daquelas lâmpadas a óleo, né? Não a lâmpada elétrica, que não existia naquela época. Então a lâmpada a óleo, para que ela continue acesa, precisa colocar combustível, que é o próprio óleo. Senão ela se apaga, como lá naquela parábola das virgens prudentes e imprudentes. Algumas levaram consigo uma reserva de óleo, outras não, e por isso no meio da noite ficaram no escuro. Essa luz que se acendeu pode se apagar se nós não providenciamos combustível, se nós não abastecemos essa lâmpada com o óleo do Espírito, com o óleo da caridade divina, da fé, pela oração, pela recepção dos sacramentos. Mas Jesus indica aqui a prática das boas obras também, porque nós temos que exercitar a virtude, praticar boas obras, obras de justiça. Temos que dar frutos que provem a nossa conversão, porque se a nossa fé fica só na teoria, logo ela não se sustenta, logo essa chama se apaga. É por isso que Jesus diz: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Um pouco mais à frente, ainda no Sermão da Montanha, que é o evangelho que nós vamos ouvir na quarta-feira de cinzas, Jesus adverte: cuidado para não praticardes as vossas boas obras diante dos homens, só para serdes vistos. Pode parecer contraditório, que aqui ele diz: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas que depois ele diga: cuidado para não praticardes as vossas boas obras diante dos homens. O segredo está no só
para serdes vistos. Ou seja, não para que Deus seja glorificado, não para que louvem o vosso Pai que está nos céus, mas para nós sermos louvados, né? Para que vejam as nossas boas obras e nos glorifiquem, louvem a nossa virtude, como nós somos bons. Então, nós devemos praticar boas obras, e é bom que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus, mas nós não devemos praticá-las para que as pessoas vejam, e sim para agradar a Deus, para que elas louvem a Deus. Lá no Evangelho de São João, Jesus diz que Ele é a luz do mundo. É uma das autoafirmações de Jesus. Existem várias, né? Vocês já sabem, lá no Evangelho de São João, eu já repeti isso várias vezes, há várias autoafirmações de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Deus é luz, nele não há treva alguma. Aliás, que no relato da criação, o que é que Deus cria no primeiro dia? A luz. Faça-se a luz. Aliás, para quem ainda não sabe, né, os vitrais aqui desse lado, aqui as janelas estão abertas, não dá para ver muito direito, né? Mas os vitrais ali do fundo, do lado de cá, os 7 primeiros representam justamente os 7 dias da criação. E o primeiro lá na ponta é justamente Deus cria a luz. Aí, só no 4º dia é que Deus cria o sol e a lua. Como é que Deus cria a luz no primeiro dia, mas o sol e a lua Ele só cria lá no 4º dia? Como é que tinha luz antes do sol, né? Deus é luz. Não é que Deus tenha criado Ele mesmo, né? Porque Ele não foi criado, Ele é. Mas é a graça. Santo Agostinho diz que essa luz que Deus criou no primeiro dia é a graça criada. A graça incriada é o próprio Deus, é o Espírito Santo, que é derramado nos nossos corações. Mas essa luz é a graça incriada, é a graça sobrenatural de Deus, que sustenta todas as coisas, que Ele comunica a todas as suas criaturas. Dais vida, a gente diz na oração eucarística, dais vida e santidade a todas as coisas. É essa luz que Deus criou no primeiro dia, a luz sobrenatural da graça, antes mesmo de ter criado a luz do sol. Agora vejam que isso que Jesus diz a respeito dele mesmo, eu sou a luz do mundo, agora Ele diz para mim, diz para você, você é a luz do mundo. Que responsabilidade a nossa, que grande dignidade Jesus nos dá. Eu, uma criatura imperfeita, pecadora, pobre, miserável, eu sou a luz do mundo. Não que eu, como Jesus, seja a luz do mundo. Ele tem luz própria, como o sol, mas nós somos como a lua. Nós refletimos a luz. Por exemplo, quando Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ora, quem é a pedra sobre a qual se edifica a igreja? A pedra angular é o próprio Cristo. Porém, Pedro, unido a Cristo, configurado a Cristo, incorporado a Cristo, se torna ele mesmo a pedra. A cabeça da igreja é Cristo. O Papa, sucessor de São Pedro, vigário de Cristo, é a cabeça visível. Então Cristo é a luz do mundo, mas nós, pelo batismo, fomos incorporados a Ele, configurados a Ele, nós nos tornamos luz do mundo. Porque nós refletimos a luz de Deus
E daí, se nós não estamos em estado de graça, se nós escolhemos o pecado, o mal, a nossa alma se torna opaca, ela já não reflete tão bem a luz de Deus. Mas se nós estamos em estado de graça, unidos a Deus pela fé, pela esperança, pela caridade, então nós vamos refletindo cada vez melhor essa luz. E as pessoas podem ver, deveriam poder ver em nós essa luz. Aquilo que nós recebemos, não por mérito nosso, mas por bondade de Deus, nós temos que comunicar aos outros. Nós não podemos guardar para nós mesmos, nós temos que transmitir o conhecimento, a graça que nós recebemos. E além disso, além de nós sermos a luz do mundo, nós somos, diz Jesus, o sal da terra. O sal serve para temperar, para dar sabor. E geralmente os padres da igreja interpretam que esse sal é a sabedoria. São Paulo diz que em Jesus, em Cristo, Deus escondeu todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então em Cristo nós encontramos a sabedoria, o conhecimento. Lá na carta aos Colossenses ele diz que é nele que todas as coisas têm a sua consistência. Jesus é o fundamento da realidade. É por ele que subsiste o universo. Então ele é o sentido de tudo. É ele que dá sabor, é ele que dá sentido. Ele é a razão da nossa vida. E agora ele diz: vós sois o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Eu devo ser o sal da terra, levando aos outros Jesus, que me alcançou e que deu sabor, deu sentido à minha vida. E o sal ele deve ser usado com parcimônia, né? Com equilíbrio, porque uma comida insossa é ruim, mas uma comida salgada demais é insuportável, é intragável. Então nós vamos dando equilíbrio às coisas. Uma das virtudes cardeais é a temperança, que também está representada num vitral ali no fundo, que tem 2 vasos assim, né? Despejando um no outro. É a virtude da temperança, que é uma das virtudes cardeais. Nós vamos temperando. Com sabedoria, nós vamos iluminando com a luz de Cristo a realidade. Só que o sal, ele não é usado só para temperar, para dar sabor, para salgar. Antigamente, quando as pessoas não tinham geladeira em casa, o sal também era usado para preservar da corrupção. A carne, por exemplo, como é que as pessoas conservavam a carne quando não tinha geladeira? Salgava, né? Salgava bastante a carne para que ela não apodrecesse. Então o sal preserva da corrupção. Nós somos o sal da terra, a igreja é o sal da terra, os cristãos são o sal da terra, porque cabe a nós impedir o avanço do mal, que o mal avance, a corrupção dos costumes, que a nossa sociedade tende para o caos, porque as coisas tendem ao caos, à desordem, à entropia. Imagine se você para de limpar a sua casa, se você para de varrer o chão, de passar um pano de vez em quando, de tirar o lixinho do banheiro, da cozinha, se você já não lava a louça, não lava a roupa, não coloca a roupa no cesto, né? Se você não vai colocando as coisas em ordem, tudo vai virando um caos. O mundo é assim, a sociedade é assim, a vida é assim.
A ordem exige esforço. A ordem exige uma inteligência que vá organizando. Nós somos o sal da terra, porque nós também é o munus regio. Nós somos profetas, sacerdotes e reis. O rei é aquele que luta contra o mal, que impede o avanço do mal. O caos, que a desordem se instale. Preserva da corrupção. Tanto a nossa própria corrupção, o mal que nós devemos combater dentro de nós, quanto aquele também fora de nós. Então, por isso é que nós somos o sal, e Jesus disse: o sal se torna insosso se ele perde o sabor. Com que salgaremos? Não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se nós nos tornamos coniventes, porque a virtude do homem sem convicções é a tolerância, né? A única virtude que existe para o homem moderno é a tolerância. Nós temos que ser tolerantes. Só que a tolerância com o mal é conivência com ele. Quem é tolerante com o mal é cúmplice. O mal tem que ser combatido. Em primeiro lugar, como eu disse, dentro de nós, mas também fora de nós, na sociedade, na família, no nosso entorno. Se o sal já não preserva da corrupção, se nós não fazemos frente ao mal, se nós não impedimos o avanço do mal sobre a terra, que nós temos que expandir o reino de Cristo e impedir que o reino de Satanás avance. Se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Não serve para nada. Não serve para nada um cristão que se acovarda por medo das críticas, por medo da incompreensão ou até do ódio do mundo, e começa a agir de maneira mundana. Se eu não ilumino as realidades que me cercam, se eu me escondo debaixo de uma vasilha, uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Então, se eu não cumpro a missão, o propósito para o qual Deus me pôs no mundo, não sirvo para nada, sou inútil. Só sirvo para ser jogado fora. Então, nós que recebemos essa graça de sermos iluminados, de sermos tocados pela graça de Deus, que deu sentido à nossa vida, que nos comunicou a sabedoria, o conhecimento das coisas divinas, nós devemos comunicar isso aos outros. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: quando eu estive entre vós, não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo, e este crucificado, Cristo que é força e sabedoria de Deus. A nossa vida é Cristo, a luz do mundo é Cristo, o sentido de tudo é Cristo. E uma vez que nós o conhecemos, uma vez que nós o amamos, nós temos que dividir essa boa notícia com as outras pessoas também, não guardá-la para nós. Porque essas coisas, se nós guardamos para nós, elas se perdem. As realidades espirituais, quando a gente divide, elas se multiplicam, né? Se eu tenho um pão e eu te dou metade, eu fico só com metade. Então, quando eu divido, eu tenho menos do que eu tinha antes. Mas o conhecimento, por exemplo, que é uma realidade espiritual, se eu divido com alguém, eu não perco aquele conhecimento, né? Eu não tiro o conhecimento da minha cabeça e dou para o outro. Eu continuo tendo o conhecimento que eu tinha e eu passei para outra pessoa também.
Então os bens espirituais, eles são assim, eles se multiplicam quando nós os dividimos. É como na noite da vigília pascal, quando entra na igreja escura o círio pascal, e a gente vai acendendo as velas, né? E daqui a pouco a igreja inteira está iluminada, cada um com a sua vela. Imagine se eu fosse ali com uma vela, acendesse naquela e o fogo passasse para a minha vela e apagasse aquela de lá, né? Mas com a luz de Cristo não acontece assim, acontece como na vela. Eu vou, acendo a minha vela, aquela continua acesa e eu acendi a minha também. Eu comunico a luz de Cristo, a fé, a graça, a sabedoria de Deus, e eu conservo e até aumenta. A melhor maneira de se aprender alguma coisa é ensinando os outros. Você quer aprender bem qualquer coisa, ensine para alguém, porque ensinando para os outros você vai aprender melhor aquilo. Por isso é que Jesus nos diz que praticando as boas obras, a nossa fé vai continuar sempre acesa e cada vez maior. Essa luz terá cada vez mais intensidade à medida em que nós formos iluminando e repartindo isso com as outras pessoas. Essa novidade, essa boa nova, que é o próprio Jesus Cristo. Então vamos pedir a Jesus que esta Santa Missa que estamos celebrando, esta Eucaristia, encha as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, com a caridade divina, e que Ele nos dê a graça de realizarmos boas obras que testemunhem a nossa fé e comuniquem aos nossos irmãos a luz, a graça de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.